Hello, bebê! Estamos chegando aqui com um trechinho da entrevista do Felipe Luiz lá para o Charla Podcast. Eu fiz um apanhadão aqui para falar apenas do que ele disse dos treinadores. O Felipe Luiz conseguiu fazer um resumo, onde ele diz, por exemplo, que o Vitor Pereira deu azar, né? Que o Vitor Pereira não levou sorte. Ele disse que o Sampaoli não foi uma escolha errada da diretoria, que a diretoria do Flamengo escolheu bem, que o Sampaoli era o nome ideal, que ele achava que o time ia voar com o Sampaoli. Ele fala sobre a saída do Jorge Jesus, sobre o pós-JJ ninguém dá certo, faz elogios a Renato Gaúcho, deixa ele dúbio. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo que está começando agora aqui no canal do Felipe Fontoura. Chegando comigo? Vamos embora? Então, roda a vinheta, vai. Uma vez Flamengo, uma vez É isso aí, meu amigo, minha amiga. Então, bom, antes de qualquer coisa, só dá o like. Você pode fazer isso, ajudar a gente aí se inscrevendo no canal. Se você já está inscrito, é só curtir o vídeo de hoje e muito obrigado. Segue a gente também lá no Instagram, @canal do Felipe Fontoura. Lá o conteúdo é o tempo inteiro, né? Você sabe que lá a gente faz overdose de conteúdo lá no TikTok, no nosso Twitter. Fica ligado em todas as redes. Vamos direto ao assunto, porque o Felipe Luiz fez um apanhadão de vários treinadores, de todos os treinadores, mas não falou dele, né? Não falou dos jogadores. Faltou meia-culpa e eu vou falar sobre isso. Mas vamos começar lá dos idos da saída do JJ, onde o Felipe disse que o clube não estava pronto para isso. O fato do Jorge querer ter saído daqui do Flamengo foi, assim, uma coisa que eu acho que pegou todo mundo desprevenido, né? O clube não estava preparado para essa troca, não estava preparado porque o clube estava todo feito para o Jorge Jesus, né? As contratações foram feitas para ele, não dizer que ele tinha a chave do clube, mas eu falo assim, o modelo de jogo, o formato do campo, não sei, tudo, as viagens, Sim. Tudo feito do jeito dele. De repente você tem que mudar tudo e pegar um treinador novo. Eu não acho que eles erraram, sabia? Eu não, assim, em todas as fases, e quem é flamenguista e quem vive no contexto do Flamengo aqui no Rio de Janeiro sabe que muitas vezes que os treinadores foram mandados embora, que a gente reclama, pô, tantos treinadores e tal, era insustentável, a própria torcida não queria mais, o cara não aguentava mais. Como é que o cara vai manter um treinador que ninguém aguenta mais? Eu entendo a diretoria trocar treinadores. Cara, isso aqui tem dois pontos fundamentais para a gente começar o nosso debate. O primeiro, ele disse que o Flamengo não estava pronto para perder o Jorge Jesus. Isso eu falo todos os dias para você. Você diz que eu sou alarmista, que eu sou chato, que eu sou exagerado. Ele deixa claro que o Flamengo não tinha um projeto desportivo, que tudo estava pensado pelo Jorge Jesus. O Flamengo não estava pronto para perder o JJ. E não pode ser assim, meus amigos e minhas amigas. Um departamento de futebol sério, por maior que seja, por mais qualificado que seja o JJ, quando ele chegou, ninguém sabia que ia dar certo. Ninguém sabia que ia dar certo. Então, você tinha que ter se preparado, você tem que saber o que você quer. E o Felipe Luiz deixa claro que essa diretoria não sabe o que quer. Né? Ele deixa claro que essa diretoria não estava pronta para a perda de um treinador do tamanho do JJ, porque tudo estava pensado para ele, mas por ele, na verdade, tudo estava pensado pelo JJ, não para o JJ. Isso é um ponto crucial desse vídeo para que você entenda isso que o Filipinho falou muito bem. O segundo ponto que eu trago aqui, que eu acho que é bem legal, no final o Felipe Luiz, né, no final desse trecho, eu vou botar vários trechos aqui para a gente conversar, né, de recortes. Se você não viu a entrevista no Charla Podcast, vai lá assistir, porque ela é muito boa. Mas no final desse videozinho, ele fala assim, como é que eu entendo quando você manda embora? Porque como é que você vai, presta atenção nisso, como que você vai sustentar um treinador sendo que ninguém mais está afim? Ele fala do torcedor, ele fala, quando a torcida não quer mais tal, e depois ele se enquadra. Ele enquadra os jogadores e deixa claro que os jogadores, por diversos momentos, também não estavam satisfeitos e que os jogadores, quando não estão satisfeitos, a diretoria acaba obedecendo e manda embora. E ele fala claramente, ele fala, como é que você vai segurar alguém se ninguém mais está afim daquela pessoa ali, se ninguém mais está satisfeito com o trabalho? Se liga, eu pego nos detalhes, eu me apego nos detalhes e vou nos detalhes, porque eu sei que o discurso macro, ele é pensado, ele é raciocinado. O discurso micro é onde a pessoa vai entregar o que ela realmente sente, certo? Certo. Então, aí ele fala sobre o logo depois do JJ e o Domenech Torrent, que é o cara que tem a missão de substituir o Jorge Jesus, simplesmente o auxiliar do Guardiola. Fala aí. É difícil quando, às vezes, o externo governa o interno, né? É muito difícil. E nesse caso do Flamengo, por exemplo, todos os treinadores que passaram, o Domenech, poderia ter sido o Guardiola, não foi o Domenech, mas depois do Jorge Jesus,
e por experiência própria dentro do vestiário, era muito difícil ele ter dado certo. Eu comparava tudo que ele fazia, eu e todo mundo. Pô, mas o Jorge fazia isso. Por que ele não faz o 4-4-2? Botou o 4-4-2. Ah, mas ele não sabe fazer o 4-4-2 do Jorge. Ah, então bota o 4... É imediato, Cara, veio, essa né? foda. bota o 4-3-3, aí bota o 4-3-3, mas não tem ponta. Então, assim, não dava, era tudo trancos e barrancos. Aí, beleza, trocaram. Por quê? Porque a torcida não queria mais. Sim. Não era insustentável. Aí, Ai, meus amigos e minhas amigas, olha isso. Pô, vai dizer que esse corte não é taxativo no que a gente debate de futebol todos os dias? Vai dizer que esse corte não é exatamente o que a gente fala aqui no canal do Felipe Fontoura? Ele falou que podia ser o Guardiola. Podia ser o Guardiola. Ou seja, quando você afirma que pode ser o Guardiola, o maior treinador de todos os tempos, o grande Guardiola, a gente pode debater isso depois, mas você entendeu a hipérbole aqui do Guardiola, né? Quando ele fala que podia ser o Guardiola que não ia dar certo, porque eles estavam comparando tudo, porque fica claro que eles não estavam entregando. Que ao invés de fazer o que o treinador pedia, eles ficavam questionando. Tá ligado? Ficavam questionando. Se eu falo, se eu sou teu treinador de boxe, fala assim, levanta a guarda e vai lá dar 10 socos no cara, porra, só jab. Vai lá e dá 10 jabs no cara. Porra, você ao invés de fazer, você vira pra mim e fala, porra, isso aqui, você vira pros teus amigos e fala, pô, Felipe tá pedindo pra eu dar 10 jabs. O certo era eu dar direto. Irmão, vai lá e faz. Vai lá e cumpre. Cara, trechos que falam muito, velho. Pega pequenos detalhes desse trecho, dessa entrevista, para você entender o que eu tô falando. São pequenos recortes que vão mostrando como que esses caras ficaram gigantes e como que o Flamengo acabou aceitando que esse elenco mandasse no vestiário rubro-negro. E esse elenco mandava mesmo. Tá aí, tá falado. Quando ele botava o esquema de jogo dele, a galera fala, porra, bota o 4-4-2. Ele botava o 4-4-2, ele não sabe fazer o 4-4-2. Ao invés de fazer, executar, obedecer ordem, eles ficavam questionando. Eles ficavam se questionando, duvidando do treinador. E aí, irmão, não tem o que fazer. Quando o seu chefe fala uma coisa e você, ao invés de fazer, você retruca, você que trabalha em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de organização, sabe o que eu estou falando. Se eu te dei uma ordem e você, ao invés de executar, você retruca, o trabalho vai ser uma merda. Meu, que dei a ordem, e teu, que não executou. Certo? Mas aí continua, porque ele fala também, falou aqui do Domi, então o Domi não iria dar certo. Podia ser o Guardiola. Depois do JJ, a gente ia ficar comparando tudo. Não ia dar certo. Elenco mimado. Elenco mimado, né? Ai, ai. Bom, vamos lá, porque o pau vai comer aqui. Eu vou só lembrar que o Rafinha fala do Bayern de Munique, antes da chegada do próprio Guardiola. Ele fala que o Bayern de Munique era campeão de tudo, o Guardiola chegou e falou, tá tudo errado, eles só fizeram. E funcionou. Essa é a diferença. Mas vamos lá, porque ele falou que o Vitor Pereira deu azar, hein? O Vitor Pereira deu azar. veio o Rogério. Perfeito, ganhamos brasileiro, sofremos, ganhamos tal, Supercopa estadual, tudo mais. Lesões. Time perdendo, não dá mais, troca. Trocaram, Renato Gaúcho, bem demais, recuperaram jogadores, voltaram jogadores da seleção e tal. Time voando, perde a final. Fora, Renato é ruim, não vale nada, não sei o que e tal. Troca de novo, Paulo Souza. Aí o Paulo Souza veio, foi muito difícil. O Paulo Souza foi muito difícil. Ele veio já com uma ideia preconcebida, já com uma... Assim, eu senti que ele já veio com uma coisa determinada na cabeça dele. Não deixou o campo falar, sabe? Um pouco, né? Eu senti um pouco isso dele. Aí o time também não tava bem, e as pessoas não sabem o que é o Flamengo. Quem não conhece o Flamengo, quem não é torcedor do Flamengo, quem não viveu o Flamengo ou quem não vive o Brasil, é muito difícil. Esse é um clube muito difícil. Dorival já sabe, já conhece o Flamengo, arrumou facilmente. 3 meses de trabalho. Foi muito bom. O time no final, a verdade, que caiu um pouco, mas, pô, é difícil. O Vitor Pereira chegou, coitado, primeira semana, 2 semanas, não, 2 semanas de treino, não, acho que foi 1 mês depois que ele treinou, teve a Supercopa, e aí perde. E aí tu já entra numa final perdendo. Se tivesse ganho aquela final, talvez o Mundial teria sido diferente. Pô, aqui é um resumão de milhões de coisas emendadas, né? Primeiro que eu tenho que destacar o caso do Rogério, o Rogério ganhou os títulos, etc. E aí as coisas não dão certo e ele acaba saindo. Beleza, ficou ano passando o Rogério, porque o Rogério, eu acho que dentro do possível, por mais que eu não goste do estilo de jogo, não tenha gostado também do desenrolar do Rogério, acho que ele deu ali o título, etc. Mas ele pega, e uma visão de novo deturpada, talvez porque o elenco adorava o Renato Gaúcho, tem uma visão deturpada de que o Flamengo estava voando. Ele fala, o Flamengo estava voando, chega na final, perde e manda o Renato embora. O Flamengo não estava voando. O Flamengo fez bons jogos, muitos gols, até
Até a porcentagem, o percentual, o aproveitamento do Renato era bom, era acima de 70%, mas ele não estava voando. A gente perdeu de 3-0 do Atlético Paranaense. A gente foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, tomando uma surra no Maracanã. O time não estava voando, velho. O time taticamente não tinha absolutamente nada, Felipe Luiz. Tanto é que nas suas costas a gente perde a decisão. Claro que todo mundo vai lembrar do gol que o Andréas Pereira entregou, mas eu vou lembrar da tática, porque o trabalho tático, que é o trabalho do treinador, do Renato Gaúcho, ele não fez. O trabalho tático ele não fez. O Renato Gaúcho não deu treino na última semana. Como é que estava voando o time? A gente tomou um gol nas suas costas, Felipe Luiz, que todo mundo sabia que esse gol ia sair, e o Renato não fez nada para proteger. Teve um jogo que o René vai até a linha de fundo, chega no Renato Gaúcho, encosta nele e fala, pelo amor de Deus, professor, estão me amassando ali do outro lado, me protege, faz alguma coisa. Ele não fez nada. Taticamente, o Flamengo não tinha nada com o Renato Gaúcho. Não estava voando. E perdeu a final. Né, cara, é muito legal quando você escolhe o olhar para aquilo que você quer, né, velho? O time não estava voando. Eu vou te lembrar, 3-0 Atlético Paranaense no Maracanã. Eu estava lá, eu vi. Então, não estava voando não, Renatão. Renato Gaúcho estava voando não, tá, Felipe? Filipinho, aí você fala do Paulo Souza e aqui, cara, um equívoco grande, Felipe. Você vai ser treinador, velho. Tudo que eu mais quero na vida, Felipe, é que o treinador que chegue no meu clube, ele tenha ideias pré-concebidas. O que eu mais desejo do treinador que venha para o meu clube é que ele tenha ideias pré-concebidas. É óbvio que quando você chega, você olha para o teu elenco e você fala assim, cara, vou dar um exemplo bosta, tá? Eu gosto de jogar no 4-3-3 com 2 pontas. Mas aí tu vê no teu elenco, velho, porra, Everton Ribeiro e Arrascaeta voando, velho. Porra, na melhor temporada da vida deles, Everton Ribeiro e Arrascaeta 2019. E você gosta de jogar com 2 pontos. Ali tu vai falar, cara, como que eu vou fazer para ter 2 camisas 10? E aí, beleza, mas assim, tudo que eu espero de um treinador é que ele tenha ideias pré-concebidas. Você pode ter certeza, certeza absoluta, Felipe, e eu espero isso de você, que você vai ser treinador, velho. Tu tá estando para ser treinador. Quando tu fala que o cara chegou com ideia pré-concebida e isso é um problema, você tá muito equivocado. Eu tenho certeza absoluta que o Guardiola chega nos clubes com uma ideia pré-concebida de futebol. Eu tenho certeza absoluta que o Guardiola, quando chega no clube, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe a metodologia, ele sabe o passo a passo, ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe como ele vai fazer para chegar lá. E é óbvio, uma coisa ou outra você escuta do campo, sim. Mas você tratar a ideia pré-concebida como um problema é porque vocês não quiseram executar, né? É porque nessa ideia pré-concebida dele não cabia muito algumas coisas que o elenco mimadinho não queria, né? Esse é o ponto, Van. Ideias pré-concebidas, elas são boas, ok? Ideias pré-concebidas são legais. O Paulo pode ter errado em outras coisas, e aí você tem que trazer pra gente aqui o Paulo Souza, né? O que ele fez de errado e trazer pra gente os pontos. Agora, o cara ter uma ideia de jogo, mas não combina com o Flamengo. Então, quem contratou que tá errado. Então, você fale que você o tempo inteiro fala que não, que entende a diretoria e tal. Eu não entendo, não. Se o Paulo Souza não tem as ideias de jogo do Flamengo, não contrata o Paulo Souza. Ponto. Se o cara chega com uma ideia de jogo, ele, o Domenic Torrey, tem outra ideia de jogo que não combina com o Flamengo, o erro é de quem trouxe. Ponto. Beleza? Mas eu espero muito que o cara chegue com uma ideia. Aliás, qualquer profissional. Eu espero muito que o cara que vai operar o meu joelho, que o ortopedista que vai operar o meu joelho, não chegue lá e fale assim, não, vamos abrir o. Deixa a maca falar, deixa o quarto de cirurgia falar. Eu vou abrir teu joelho aqui, Felipe. Na hora que eu abrir, eu dou uma olhada e vou deixar o fluxo. Vou seguir o fluxo. Deixa o fluxo. Porra, não, eu quero que o cirurgião que chegue, velho, na minha cirurgia para recuperar meus ligamentos, que esse cara, ele saiba exatamente o que ele vai fazer, velho. Eu quero plano de ação. Eu acredito nesse tipo de futebol, o futebol do plano de ação. O futebol que você sabe onde você quer chegar e você sabe quanto tempo leva, qual é o passo a passo. Eu acredito nisso. Então, para mim, muito equivocado. Muito, muito equivocado. Bom, segue o baile, porque ele ainda vai falar, né? Falou do Dorival, etc. E aí falou do Vitor Pereira. Falou que o Vitor Pereira deu azar. Porque o Vitor Pereira chegou, teve pouco tempo de treino e já enfrentou uma decisão, perdeu para o Palmeiras. Nisso eu concordo com ele. Acho que o Vitor Pereira deu azar. O Vitor Pereira vem depois de uma diretoria dar 60 dias de férias, depois de os jogadores não implorarem para voltar antes, porque não é culpa só da diretoria. A diretoria tem muita culpa, porque não tem que esperar do jogador, tem que ser uma ordem. Mas eu também fiquei frustrado com os jogadores do Flamengo. Talvez ali tenha começado minha frustração no início do ano de 2023, para chegar nesse ponto que eu estou hoje. Começou lá atrás. Minha frustração, Felipe, começou lá atrás. Sabe por quê? Porque você, Felipe Luiz, e os outros jogadores sabiam que tinha um Mundial em fevereiro, velho. Vocês sabiam que tinha um Mundial no início de fevereiro. Quando a diretoria dá 2 meses de férias, 60, 50 dias de férias, vocês tinham que ter falado não.
Vocês tinham que ter falado, vocês que são tão líderes, tão fodões, vocês tinham que ter chegado no Marcos Braz e falado, mas Braz, senta aqui. O elenco quer voltar antes. A gente quer ser campeão mundial. Porra, a gente quer chegar nesses 5 títulos que a gente tem no início do ano aí, sei lá, esses 4 títulos que a gente tem para disputar no início do ano, a gente quer brigar por todos. Depois você dá uma folga pra gente. Se a gente for campeão mundial, tu dá mais um mês de férias pra gente? Dou mais um mês de férias. Faltou também um pouco de vocês. Tô falando. Muita análise de treinador, pouco meia-culpa. Pouco meia-culpa. Tava faltando meia-culpa. E para fechar, ele falou sobre o Jorge Sampaoli e parece que ele ficou do lado do preparador do Sampaoli, hein? Ele falou que o Sampaoli não foi um erro, não. Que o Flamengo não errou de trazer o Sampaoli, não. Assiste aí. Eu sigo o Sampaoli desde 2017, mais ou menos. Jogamos contra o Sevilha, Atlético Sevilha. E foi um jogo super difícil. Ele jogava muito bem, eles fizeram uma grande campanha. E aí eu falei, cara, esse cara é interessante, o jeito que ele joga e tal, não sei o quê. Vai pra cá, vai pra lá, não sei o que, tal. Santos. E se você for ver 2019, os 2 jogos mais difíceis do Flamengo, Santos, em casa e fora. Dificilíssimos. Falei, caraca, que treinador e tal, interessante e tal. O Flamengo errou em trazer o Sampaoli? Na minha opinião, não. Cara, o cara, aonde eu vi o cara jogar, o time dele jogava pra caramba. Jogava muito. Ah, mas ele é louco, eu falava com alguns companheiros, ele é louco, tu tem que ver o que ele fez aqui, nossa, ele acabou comigo, ele não sei o que e tal. Aí tinha outros que falavam, não, eu gostei muito dele, ele tem um jeitão, mas pô, comigo foi muito bem e tal. Porque ele chegou aqui, eu falei, pronto, solucionou, nós vamos, voar, a construção não tava tão boa, e aí acabou que o time começou a ficar ansioso, os jogadores descendo pra pegar a bola, justo que ele não queria e tal. Mas assim, o que eu posso te dizer do grupo é que o grupo tava dando a vida por ele, tava dando a vida. Sempre tem jogador insatisfeito, sempre, em todo o plantel, mas o grupo do Flamengo é um grupo muito bom, porque assim, aguenta o treinador, uma loucura de um treinador. E aí, em um determinado momento, acontece aquilo com o Pablo e o Pedro, né? Que o Pablo, eu não vinha jogando com o Pablo, com o Sampaoli, e o Pablo era o preparador físico. Cara, esse cara era bom demais, mas um grande preparador físico, assim. A partir daquele momento ali ficou insustentável, porque o Pablo era o cara mais importante da comissão do Sampaoli. O Pablo era o cara mais importante da comissão do Sampaoli. Então o Felipe Traça dá 1000 elogios, faz 1000 elogios ao Sampaoli, diz que assistia, que acompanhava e que achava que assim que o Sampaoli chegasse, o Flamengo ia ser campeão de tudo, ele ia resolver os problemas, o Flamengo ia amassar todo mundo, mas que em determinado... Olha como falta um diretor de futebol, velho. O jogador tá dizendo para você que o treinador propunha uma coisa e que o time começou a ficar ansioso, começou a voltar para buscar a bola, coisa que o São Paulo pedia para não fazer, o time fazia, e ainda assim você manda embora o treinador, velho. Que fique bem claro, hein? Não tô defendendo nenhum treinador nem nada, tô trazendo apenas os contrapontos. Eu acho o São Paulo muito louco e acho que quem trouxe o São Paulo também tem que pagar. São Paulo, Paulo Souza, Vitor Pereira, quem trouxe esses caras tem que ser cobrado também. Porque o Felipe Luiz, o jogador tá dizendo que eles descumpriam o que o técnico fazia. Cara, se você descumpre o que o técnico tá fazendo por ansiedade, por falta de compromisso, sei lá, pelo que quer que seja, a culpa não é do treinador, velho. O diretor de futebol tem que entrar e falar, não, calma aí, os jogadores, porra, não estão fazendo. Gente, ei, vambora, vamos fazer o que ele tá pedindo. Ah, mas a gente tá ansioso. Não fica ansioso, sei lá, trabalha, traz um psicólogo. Não precisa, né, Marcos Braz? Não precisa de ninguém mental, né? Cara, é uma coisa engatilhada na outra que só traz. Eu tenho certeza absoluta que o meu canal faz um belíssimo trabalho, porque a gente fala disso todos os dias. A gente fala exatamente sobre tudo isso que o Felipe está falando, algumas vezes em entrelinhas, outras vezes claramente. Tudo que o Felipe está falando, está pontuando, eu falo aqui todos os dias. Todos os dias. E para fechar, achei estranho só essa colocação de que o Pablo era a melhor peça do trabalho do Sampaoli, né? Que o Pablo era o grande trabalhador, e ele fala, aí acontece aquilo do Pedro com o Pablo. Então, assim, também parece que a partir dali houve uma ruptura, mas eu não senti que eles ficaram do lado. Isso aqui é um achismo, tá? Não senti que eles ficaram muito do lado do Pedro, não. Tanto é que ele termina dizendo, porque, pô, o Pablo era a peça mais importante. Estranho, hein? O que vocês acharam? O que vocês entenderam dessas partes? Eu acho que o Felipe Luiz consegue ter uma boa leitura de alguns treinadores, acho que outras ele escolhe ir para o lado dele, ele escolhe o coração dele, o que o coração dele está mandando. Acho que há uma certa panela protetora de alguns ou outros treinadores aí, e fica claro para mim que o elenco do Flamengo, fica claro para mim
que durante todos os treinadores o elenco do Flamengo decide se quer ou não quer cumprir, se faz ou se não faz, e que o elenco do Flamengo sempre passava batido. A culpa sempre caía no treinador. É isso que você acha também? Então comenta aqui embaixo, escreve aí e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Aproveita e compartilha para mais pessoas, manda para mais gente, que ajuda bastante a gente aqui na nossa produção de conteúdo. Valeu? Hasta lá, próxima vez, porque eu fui. Tchau. Uma vez Flamengo, uma vez